Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 2, os versículos 41 a 47, que diz assim: Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem tomar os seus lugares. Com alegria quero cumprimentar o nosso bispo Oídes, pastor Samuel, em nome deles todos os demais pastores, obreiros do Senhor, a igreja do Senhor aqui em Campinas, dizer da minha alegria e da honra que me é conferida essa noite, mais uma vez poder ocupar essa tribuna para estar falando aos amados irmãos nesse abençoado culto de terça-feira. É bem-aventurado o que lê, o que ouve e guarda essa palavra. Então, nesta noite, todos nós somos bem-aventurados. Quero falar um pouquinho aqui nesse texto, que é bem conhecido. Quando a gente lê esse texto aqui, normalmente a gente já pensa num texto missionário, né? Trata de missões. Mas ele é também doutrinário. E vamos falar um pouquinho sobre esse texto. E aqui nós temos um modelo ideal de crescimento da igreja do Senhor. O modelo ideal de crescimento da igreja do Senhor. Em toda a Bíblia a gente encontra o incentivo aí do crescimento. O crescimento é sempre desejado. Aliás, todo o crescimento vem de Deus. Paulo diz: um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. O apóstolo São Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que nós temos que crescer até a estatura completa de Cristo. Então, a igreja do Senhor precisa crescer. E esse texto nos mostra que essa igreja aqui, a igreja primitiva, primeiro ela cresce em número. É muito importante. Essa igreja cresce primeiramente em número. A gente fica maravilhado e gostaria que isso se repetisse nos nossos dias. O apóstolo São Pedro, aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes, foi o que pregou o primeiro sermão no dia de Pentecoste. E quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Não é por acaso que Jesus disse a Pedro: te darei as chaves do reino, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então Pedro teve o privilégio de abrir a porta do reino para os judeus. Ele foi quem ganhou o maior número de judeus para o reino dos céus. Mas ele também foi o apóstolo que abriu a porta do reino para a salvação dos gentios na casa de Cornélio. Então, na verdade, Pedro estava aí com as chaves do reino, e Deus deu a ele o poder de abrir essa porta. Então, no dia de Pentecostes, a igreja estava orando há 10 dias, e a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito. As línguas estranhas atraíram a multidão, que de forma curiosa chegava para ouvir o que estava acontecendo. Tinha ali de 15 a 16 nações representadas em Jerusalém naquele dia.
E todos ouviam os irmãos falar na sua própria língua nativa, glorificando e magnificando a Deus. Sem entender o que era aquilo, começaram a questionar: porventura estão embriagados? E como a confusão crescia, Pedro toma a palavra e começa uma pregação cristocêntrica. Pedro começa a falar da vida de Jesus, varão aprovado em obras, que conviveu entre vós, que fez milagres que ninguém pode contestar. E aí Pedro fala da morte de Jesus: mas vós crucificastes o Senhor da glória. Mas aí Pedro fala da sua ressurreição, como Deus havia dito a Davi, lá no Salmo 16, era impossível que ele ficasse retido na terra e visse a corrupção. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas aí Pedro termina o sermão falando da sua soberania, que um dia ele estaria reinando sobre todos os povos e nações, que ele é superior a todas as pessoas, a todas as nações. Pedro não encerrava o sermão quando aquela multidão começava a perguntar: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependam e se convertam. Naquele dia, quase 3.000 almas agregaram-se ao Senhor. Amém, irmãos? Quase 3.000 almas. Aqui nós temos o primeiro crescimento da igreja, crescimento em número. E todos nós amamos e queremos ver esse crescimento. E esse crescimento vem pela pregação do Evangelho. Paulo diz: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz: para confessar é preciso crer. Para crer é preciso ouvir. Para ouvir é preciso ter quem pregue. Para ter quem pregue é preciso ter quem envie. E eu acrescento aqui por minha conta própria: para ter quem envia é preciso ter quem sustente. Mas esse é o processo do crescimento da igreja. A igreja cresce assim, pela pregação do Evangelho. Mas não basta a igreja crescer em número. É muito bom a igreja crescer em número, mas ela precisa de um segundo crescimento. Ela precisa de um segundo crescimento: o crescimento espiritual. E esse crescimento vem pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pela frequência aos cultos, por esse exercício espiritual que todo crente sabe fazer. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Esse crescimento em graça, ele vem mediante a nossa comunhão com Deus. A igreja cresce em número, aí se reúne aqui e começa a crescer espiritualmente. Cada um orando, cada um jejuando, cada um contribuindo, cada um glorificando, um edificando um ao outro, e a igreja vai crescendo espiritualmente. A igreja precisa crescer espiritualmente. E a igreja primitiva crescia espiritualmente. Era uma igreja que tinha dons espirituais. A Bíblia diz que o Senhor fazia sinais e maravilha pelas mãos dos apóstolos. Isso é sinal de poder. Isso é sinal de comunhão, isso é sinal de busca, isso é sinal que aquela igreja tinha profunda comunhão com Deus. A Bíblia diz que as pessoas levavam enfermos, traziam enfermos em camas, em colchões, e colocavam nas calçadas, por onde imaginavam que Pedro havia de passar, para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse nos enfermos e eles fossem curados. A igreja primitiva era poderosa espiritualmente de tal forma que a Bíblia diz que quando eles oravam, tremia o lugar em que eles estavam reunidos. A igreja vivia um clima espiritual de tamanha comunhão com Deus,
que os apóstolos que foram presos foram soltos pelo poder da oração. A oração da igreja, a comunhão da igreja, o poder de Deus através da igreja rompia cadeados, abria portões. Demônios eram expulsos. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram sumariamente. O temor de Deus caía à medida em que aquela igreja demonstrava o poder que ela tinha. Quem atrai pessoas para a igreja não somos nós os pastores, é o poder espiritual, é a presença do Espírito Santo que traz vocês para este lugar. Ninguém vem aqui atraído por uma pessoa, vocês vêm atraídos pela graça, pelo poder de Deus. É o poder de Deus que nos une, que nos aproxima. Mas essa igreja crescia também no outro aspecto. Ela crescia em maturidade. E é aqui que eu quero concentrar um pouco e dizer que a igreja cresce em número, muito bom. Cresce espiritualmente, ótimo. Se não crescer em maturidade, os dois primeiros crescimentos ficam nulos. Perde a sua eficácia. Ela precisa crescer em maturidade. E o crescimento em maturidade vem pela palavra. A Bíblia diz que os que criam permaneciam juntos, permaneciam reunidos. E a Bíblia diz que eles perseveravam primeiramente em quê? Na doutrina dos apóstolos. É sinal que eles cresceram em maturidade. Ninguém dispersava do ensino, ninguém criava sua própria doutrina, ninguém divergia daquilo que era originalmente ensinado pelos apóstolos, ninguém se atrevia a mudar nada, porque o que estava sendo ensinado, o que estava sendo colocado para a igreja, eles tinham certeza que era a genuína palavra de Deus, era a doutrina sadia, necessária, suficiente, era o alimento não falsificado. A igreja permanecia na doutrina, e isso é sinal de maturidade. Uma igreja que permanece na doutrina, que aprende, é uma igreja que cresce em maturidade. Paulo diz que quem cresce em maturidade não fica como meninos levianos, levado por ventos de doutrina, influenciado pela opinião de alguém que quer atraí-los, quem sabe com promessas de promoção, quem sabe com promessas de crescimento ministerial. Mas quem cresce em maturidade tem os pés no chão, tem a cabeça no lugar, cresce, mas cresce naquele que é a cabeça, Cristo. Não diverge, não divide, não afasta, não cria problema quanto à doutrina, não cria uma linha teológica paralela, mas se submete àquilo que é ministrado pela autoridade maior da igreja. A igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos. E aí, como sinal de maturidade, eles perseveravam também na comunhão. Só tem comunhão quem tem maturidade. Vocês sabem que crianças brigam, crianças desentendem, crianças discordam por brinquedos, por uma balinha, por um pirulito, são ciumentas. Elas não conseguem controlar suas emoções. Elas ficam mais preocupadas com o que os outros querem do que o que elas mesmas querem. Mas quando você se torna adulto, isso desaparece. Isso desaparece. Depois que você cresceu, você tem irmãos, como eu tive. Quando a gente era criança, a gente divergia.
questionava por alguma coisa. Às vezes até na hora da comida, né? Até na hora da comida. Porque no meu tempo a gente comia todo mundo junto, né? A minha mãe colocava comida para todo mundo. E a gente já ficava ali loteando, estava na vasilha, né? Isso aqui é meu, isso aqui é meu. E a mãe fazia isso na intenção de unir a gente, de aproximar. Não, vocês têm que ser unidos. Vocês têm que aprender a respeitar uns aos outros. Aqui nós também comemos juntos, vivemos juntos, convivemos juntos, e não podemos brigar, não podemos divergir, não podemos nos enciumar. Nós temos que comer na mesma bacia aqui e dar glória a Jesus, e ficar feliz, e ficar alegre, e ficar satisfeito, porque nós não somos mais meninos, nós somos adultos. O adulto sabe o que quer, policia o que pensa e respeita a opinião dos outros. Amém? É assim que o adulto procede. Então a igreja primitiva vivia em comunhão, não era só na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O resultado desse conjunto de normas praticadas, a Bíblia diz, em toda a alma havia temor. Quando há temor em toda a alma, irmãos, não tem divergência, não tem divisão, não tem problema. O que nos une é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. Então, quando nós estamos vivendo no temor de Deus, nós aprendemos a conviver uns com os outros. Então, deixa eu dizer para vocês aqui rapidinho alguns sinais de maturidade, e você vai conferir se vai bater com o que você está sentindo. Primeiro sinal de maturidade é o desejo de comida sólida. Amém? Criança, você tem que bater a comida no liquidificador, você tem que dar na mamadeira, alimenta de leite. Você não pode dar uma comida sólida, porque ela engasga, ela não vai aceitar, ela não gosta, ela não tem a capacidade de absorver. O adulto, chega a hora do almoço, dá uma mamadeira para o adulto. Ele não quer saber. Bate uma sopa no liquidificador. Não é isso que ele quer. Agora pega um chambari. Pega uma dobradinha. Pega aí uma rabada. Pega uma comida forte, o adulto gosta. Irmão, quem cresceu aqui, não quer saber de ser adulado com palavrinha, de passar a mão na cabeça. Você quer que dê comida sólida. Quanto mais a comida é forte, mais você dá glória a Deus. Porque essa comida aqui não faz mal, ela só nutre, ela só promove o crescimento. Ela não causa nenhuma indigestão. Então ela é distribuída de acordo com o crescimento. Eu vi um aviso ali no Data Show, crianças subir lá para a sala. Por quê? Porque o alimento delas é diferente. Lá está sendo ministrado para elas um alimento diferente, porque elas são crianças. Agora vocês que são adultos, não, aqui o banquete é diferente, né? Aqui a mesa tem uma comida mais forte. E quem é adulto não ignora. Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 5, de 11 a 14, ele dizia para aqueles irmãos: pelo tempo vocês já deveriam ser adultos, já deveriam comer comida sólida, ainda querem ser alimentados de leite. Vocês já deveriam saber discernir entre o bem e o mal, o que é bom e o que não é, o que está certo e o que está errado. Vocês já tinham que ter esse discernimento. Já faz muito tempo que vocês são crentes e não cresceram. Irmãos, quem é pai aqui? Muita gente. Quem tem um filho aqui de 2 anos abaixo? Deixa-me ver. Parabéns. É uma fase boa, né? É uma maravilha.
Essas crianças, viu o pastor Luiz ali com o braço, ó pastor Luiz, você está no seu papel, né? Voo é para isso mesmo, né? Mas essas crianças nessa fase, é a melhor fase. Começa a falar, começa a revelar cada coisa que você fica encantado. Onde essa criança aprendeu? Começa a falar coisas muito interessantes. Anteontem nós fomos almoçar no shopping ali, e o Samuel levou a nossa netinha. E eu fui levá-la no pula-pula só para ela olhar. E ela me mostrando lá para o rapaz que vendia o ingresso. Como quem diz, não é lá que eu quero ir, você tem que ir lá comprar primeiro o ingresso. As crianças já têm um certo discernimento. É uma idade maravilhosa, né? A gente fica encantado. Mas se passar 5 anos e seu filho permanecer do mesmo tamanho, você vai ficar satisfeito? Se daqui a 10 anos ele tiver do mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas, brincando com os mesmos brinquedos, dando o mesmo trabalho, você vai ficar feliz? Daqui a 20 anos, você está com um bebezinho no colo, oh gracinha, que maravilha, é bom isso? Nenhum de nós queremos isso. Você vai ficar desesperado, você vai no médico, você vai procurar uma saída, você vai querer resolver o problema. Deus também é assim. Deus quer que seus filhos cresçam. Deus não quer ver ninguém aqui chorando, choromingando. Lá em Minas Sul eu falo para os irmãos, aqueles irmãos que estão com 40 anos de crente, ele fala, pastor, acho que eu vou desviar porque o senhor não me visita. Quer ser embalado ainda, né? Quer mamadeira. 40 anos de crente, 30 anos de crente, pastor, o senhor não me visita. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Adulto come com a própria mão, toma seu banho, vai para o banheiro, trabalha, se vira, ganha seu dinheiro, resolve seus problemas. Adulto não come pela mão dos outros. Adulto tem que andar com seus próprios pés. Adulto tem que sobreviver pela sua própria conta. É assim que a igreja do Senhor, quando cresce, sobrevive. Não dá trabalho, trabalha. Eu sempre digo aos irmãos, eu não espero que vocês fiquem lá na sua casa, esperando minha visita para você vir na igreja. Não, eu quero que vocês me ajudem. Agora vocês cresceram, são adultos, todo mundo vai me ajudar. Nós temos os novos convertidos para visitar, nós temos os enfermos para visitar, nós temos gente aí que está fraca na fé, que precisa de visita, nós temos a cadeia, os hospitais que precisam de visita, e vocês, ao invés de ficar choramingando, reclamando, maldizendo, saia da sua casa, vai visitar também, nos ajude. A Bíblia diz que a nossa missão é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Segundo, irmãos, quem cresceu espiritualmente, quem atingiu a maturidade, faz as coisas certas com a motivação certa. Amém? Como é que a criança pede as coisas? Chorando, dando birra. Elas impõem a sua vontade nos adultos, manifestando sua insatisfação. Chora, dá birra, esperneia, cai no chão. E tem muita gente que ainda procede assim. Aqui em Campinas não tem. Aqui não tem essa gente. Mas a Bíblia diz, irmão, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, 15 a 18, ele diz, alguns pregam a Cristo por inveja. Está certo. Prega por contenda. Está certo. Prega para acrescentar sofrimento ao meu ministério. Está certo. Ele disse, mas outros pregam de boa mente. Agora, que me importa? Que o evangelho seja pregado. Cada um pregue com a motivação que quiser. Agora o seguinte, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo está dizendo, eu só faço as coisas para agradar o Senhor Jesus Cristo.
Eu não tenho outra motivação. Não prego o evangelho com a motivação errada. Não faço a obra com a motivação errada. Ele diz lá em Coríntios, e parece 1 Coríntios 9, 16, ele diz que a mim me foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo sabia que ele tinha que fazer o trabalho com a motivação certa. Se eu pregar de boa vontade, eu terei um prêmio. Se eu fizer de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O adulto não trabalha com a motivação errada. O adulto trabalha com a motivação certa. Eu sei que amanhã todos aí estão pegando o carro cedo e trabalhar. E todo mundo tem uma motivação. Todo mundo tem um objetivo. Todo mundo sai de casa com um alvo, com um objetivo, com a motivação correta. Os adultos espirituais não trabalham por contenda ou por vanglória, mas faz tudo para a glória de Deus. Como disse Paulo, 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando a gente cresce espiritualmente, nada é feito para a nossa glória, tudo é para a glória de Deus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Ter consciência formada pelas Escrituras e não pela opinião de outros. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1 e 2, Paulo diz aí: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo pode comer, outro que é fraco come legumes. Irmão, tem muita gente que a consciência ainda é fraca, não está enraizada na Escritura. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e guarda é como alguém que edifica a casa na rocha. Tem gente que ainda é fraco, e nós não podemos ter a nossa consciência cristã formada pela opinião dos outros, mas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o fundamento da nossa fé. Efésios 4 e 13, o apóstolo São Paulo diz aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. E também manter a humildade quando Deus nos usa. Quem cresceu espiritualmente não se orgulha pelos dons que tem, não se vangloria do que faz para Deus. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Os dons espirituais não são para nos ornamentar. Hoje o que tem de meninice, de tanta coisa por aí, que faz dó. As pessoas pensam que o dom de Deus é propriedade delas, e não é. O dom é de Deus, o vaso é de barro. 2 Coríntios 4, 7 diz que o vaso é de barro e a excelência do poder é de Deus. Então nós somos o vaso de barro e a excelência do poder é de Deus. Paulo disse: se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, é na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo e nada mais. O adulto na fé não se gloria de nada do que faz. Ele dá toda a glória para o Senhor. Quem dá o crescimento é Deus. E terminando, irmãos, quando a maturidade chega, quando nosso comportamento muda em relação às outras pessoas. Terminando aqui, um crente maduro, ele para de querer mudar os outros e concentra em mudar a si mesmo. Amém, irmão? Quando você vê alguém querendo mudar os outros, você pode saber que falta alguma maturidade.
Ele não está preocupado com os outros, está preocupado com ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Amém? Quando a maturidade chega, nós aceitamos as pessoas como elas são, e não como nós queremos que elas sejam. Aí Paulo diz: um crê que de tudo pode comer, o outro não. Mas o que come não escandalize o que não come, o que não come não escandaliza o que come. Então cada um fique no seu próprio ânimo. Quando a maturidade chega, nós amamos e oramos pelas pessoas, mesmo que elas não sejam da nossa simpatia. Nós oramos por elas do jeito que elas são, sabendo que Deus é poderoso para mudá-las. Quando a maturidade chega, nós amamos as pessoas, indiferente da opinião delas, mesmo que elas venham divergir de nós, nós vamos continuar amando a si mesmo. Quando amamos as pessoas, nós nos doamos ao próximo, sem expectativa de receber o retorno. Compreendemos que tanto o bem quanto o mal que nós fazemos é para nós mesmos. Paulo diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que fazemos de bem, sem esperar a aprovação das pessoas, resulta em bênção e em vitória para nós. Então a igreja crescia em maturidade. E quando a igreja cresce em número, cresce espiritualmente e cresce em maturidade, aí ela consegue o quarto crescimento, que é o crescimento em credibilidade. A Bíblia diz que a igreja primitiva caía na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava ao Senhor o número daqueles que haviam de se salvar. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a igreja cresce em número quando nós pregamos, quando oramos, jejuamos, ouvimos a palavra, ela cresce espiritualmente. Quando nós obedecemos à doutrina, crescemos em maturidade. E quando a igreja alcança esses três crescimentos, ela cresce em credibilidade. As pessoas passam a respeitar a igreja pelo que ela é. Diz que a igreja precisa ter três coisas. Três coisas. A primeira é credibilidade. A segunda é visibilidade. As pessoas têm que ver a igreja. A terceira é viabilidade. A igreja não pode se perder com coisas que não são viáveis para o reino. Tudo que nós fazemos aqui tem um objetivo, tem um foco, tem uma meta, é para a glória de Deus, é para ganhar alma. Por que a igreja é viável? Porque a igreja ela não está ocupada com as funções temporais, ela está ocupada com as coisas do reino. Ela é viável porque prega um evangelho eterno, porque tudo que ela faz é visando a eternidade, é visando algo maior para Deus. Então a igreja que tem credibilidade, ela passa a ter visibilidade, todo mundo começa a ver. E a igreja que tem credibilidade e visibilidade, ela passa a ser viável, ela cresce para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu povo aqui esta noite. Deus abençoe, Bispo Aide. Obrigado. Amém, né? Comida boa, né? Bem temperada, deu para digerir bem, né? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queremos agradecer ao pastor Isaías Negrão por essa valiosa cooperação, nos ajudando nessa noite. Vamos a um louvor com a irmã Silva, lá Márcia Silva, cantora, adorando o Senhor Jesus com o hino. Os irmãos permaneçam aí, porque eu quero reforçar aqui os avisos, os trabalhos que teremos essa semana, e que precisa muito da presença de vocês aqui.
Então vamos a este louvor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra poderosa que tivemos aqui nesta noite. No capítulo 1 do livro de Samuel,